Né? É o caso da Americanas aí. Qual a sua visão do caso da Americanas? Cara, vamos lá. Eu acho que tem coisas que depois, né, a gente acaba virando engenheiro de obra pronta, se a gente vira e fala. Então, assim, não pensem que eu tô aqui dizendo, eu previ o que ia acontecer com as Americanas. Não, não se trata disso. E isso que eu vou dizer aqui pra você não é o Ricardo, tá? Assim, grande parte dos analistas de varejo com os quais eu já interagi na vida, em maior ou menor medida, compartilhavam desse sentimento. O balanço sempre foi estranho. Só que sabe assim, ó, é estranho, os anos passam, não acontece absolutamente nada. Todo mundo acha E que é aí normal. chega uma hora que você pensa, não, isso aqui realmente é um bicho sui generis, isso aqui é o ornitorrinco do setor de varejo, mas Se tá é patrocinando um Big Brother, né? Você já pensa assim. nem isso, cara, nem isso, mas assim, eu acho que ali, o caso dos Americanos, o que impressiona é por quantos anos a coisa se manteve de pé. Porque eu tenho a mais absoluta certeza de que ao longo desses 20 anos, com certeza muita gente tentou ganhar dinheiro shorteando, achando que tinha alguma coisa errada ali. Nossa, E não ganhou. E acabava perdendo dinheiro. Exatamente. Sim. Mas assim, o balanço era estranho, tá? Era estranho em alguns aspectos, assim, do tipo, cara, era uma empresa que queimava a caixa eternamente, que tinha um prazo de fornecedores que não parecia ter muito a ver com o que o restante da indústria praticava. A comunicação, né, o nível de disclosure que eles sempre ofereceram, tanto de Americanas quanto de B2W, né, que era submarino, sempre foi um pouco opaco. Nunca foi assim nunca foi uma Brastemp de comunicação com o mercado. Basicamente, o que parece ter acontecido ali, né? Então, os caras esqueceram de contabilizar os trocados aí, né? Eram 20 bilhõezinhos, agora 40? já estão dizendo que é um pouquinho mais, né? Não tá claro pra mim até agora se na verdade esses 40 são na verdade a dívida que estava registrada mais os 20, ou se isso aí é a dívida que já estava registrada e ainda soma 40, do tipo, não tá claro. E assim, eu acho curiosíssimo que até agora ninguém efetivamente mostrou. Ninguém mostrou. Então, o problema estava aqui e na verdade os números são esses. Basicamente, o Real chegou lá e falou, então encontramos um problema aqui, eu partilho da visão de que é estranhíssimo o cara ter encontrado um problema desse tamanho em só 9 dias, tá? Tipo, por mais que o Sérgio Real seja um executivo assim de uma envergadura como poucos do país, é muito estranho. Em 9 dias você acha que não dava pra ele? Ou... Cara, dizer que não dá é sempre muito difícil. Do tipo assim, eu já sonhei com coisas que se concretizaram, entende? Então, eu dizer que é impossível, do tipo, não é impossível. Né? De repente, assim, o sujeito tem muita sorte. Mas assim, o que eu quero dizer pra você e pra todo mundo que tá nos ouvindo é que não é uma coisa trivial que 9 dias dentro de uma empresa você encontre um rombo de 20 bilhões. Isso não é normal. Isso não é uma coisa corriqueira. Tá? Então, acho estranho. No mínimo, acho muito atípico. Muito atípico. E cara, eu acho que o que se sucedeu a isso tudo foi muito infeliz, assim. Eu tava esses dias tentando escrever um artigo a respeito dessa questão. Tem não, né? Tinha, porque infelizmente o cara já não está mais entre nós. Mas tinha um economista chamado John Forbes Nash. A história do John Nash, ela foi retratada em um filme, que é um filme que eu acho legal pra caramba, chamado Uma Mente Brilhante. O John Nash, ele foi um estudioso de um campo da teoria econômica chamado de teoria dos jogos. A teoria dos jogos, basicamente, ela se dedica a explicar os comportamentos de diferentes agentes econômicos em um ambiente no qual eles ou competem entre si ou precisam cooperar entre si
e eles não têm informação completa do que está se passando. E em teoria dos jogos, tem uma situação que é chamada de dilema do prisioneiro. Isso é uma coisa assim, com aplicação real. Né? A história lá do dilema do prisioneiro basicamente é o seguinte, digamos, nós dois fomos presos. A gente fez aí alguma coisa errada e nós dois fomos presos. Aí eles nos colocam em salas de interrogatório separadas, tá? Aí eles viram pra você, Luan, e falam, Luan, o negócio é o seguinte, a gente quer que você confesse. E vai ser assim, ó. Se você confessar e o Ricardo não confessar, você vai pra casa e o Ricardo vai pegar, sei lá, 10 anos de cadeia. Se você não confessar e o Ricardo confessar, ele vai pra casa e quem vai pagar 10 anos de cadeia é você. Se vocês dois confessarem, vocês dois vão pegar, sei lá, 5 anos de cadeia. E se nenhum dos dois confessar, vocês vão pegar, sei lá, 1 ano de cadeia cada um. Qual é o grande problema? Você não sabe o que eu vou fazer, eu não sei o que você vai fazer. Você vai pensar, bom, se eu não falar nada e o Ricardo também não falar nada, nós dois vamos ficar só 1 ano preso. Só que se porventura eu não falar nada e o Ricardo me entregar, eu vou ficar 10 anos na cadeia. E eu vou pensar a mesma coisa de você. Qual é a consequência disso? O melhor dos mundos seria que nenhum de nós dois confessasse. Só que como eu não sei o que você vai fazer e você não sabe o que eu vou fazer e os incentivos que a gente tem são na direção contrária, a situação que acaba se concretizando é de nós dois confessarmos e ficarmos os dois 5 anos presos, que não é a melhor situação possível. Essa situação subótima que é, nós dois tomamos decisões que nos levaram a ficar 5 anos presos, quando nós dois poderíamos ter tomado decisões que nós ficaríamos só 1 ano preso. Essa situação se chama equilíbrio de Nash. Da maneira como a Americana se comportou, da maneira como a situação foi conduzida, o que acarretou? Eles foram lá e disseram que tinha problemas. Aí eles foram sentar, foram negociar com os bancos. Quando eles foram negociar com os bancos, em paralelo, eles foram para a justiça pedir aquela tutela antecedente, que era para tentar antecipar os efeitos da recuperação judicial. Quando eles conseguiram aquela tutela, todos os bancos se sentiram traídos e se viram na seguinte situação. Se eu, porventura, não fizer nada nesse momento e os demais bancos aqui presentes forem para a justiça e conseguirem reaver recursos e eu não conseguir, essa empresa vai entrar em recuperação judicial e quem vai ficar sem ver o dinheiro vou ser eu. Todos eles pensaram a mesma coisa ao mesmo tempo. Era o melhor cenário para a empresa, que todos os bancos fossem para a justiça para pedir desbloqueio de recursos e tudo mais. Não era a melhor situação para a empresa. Mas isso que acabou acontecendo, a meu ver, assim, de uma análise muito superficial, foi um equilíbrio de Nash. Ou seja, se criou uma situação em que a informação ela não era simétrica e que cada um dos agentes pensou, olha, eu vou maximizar aqui a busca do meu interesse, só que isso conduziu a uma situação que em termos globais é pior para todo mundo. Que qual foi? Bom, o caixa da empresa afundou de, sei lá, eu acho que eles tinham, sei lá, uns 4 bi de caixa, de repente eles tinham só 700 milhões, porque os bancos começaram a reter recursos e tudo mais, e eles tiveram que entrar em recuperação judicial. Então, assim, eu acho que houve um problema bastante grave, houve um problema bastante grave de condução da situação. Um problema bastante grave. Eu acho que se a situação tivesse sido conduzida de outra maneira, endereçada de outra maneira, é possível, tá? Eu tô aqui conjecturando, é possível que o desfecho não tivesse sido tão traumático para a empresa. Eu acho que houve falha na maneira como isso foi conduzido, e da mesma maneira que você estava falando que esse caso, ele vai no futuro ser estudado, ele vai ser caso de estudo, eu acho que a estratégia de comunicação da situação em que a empresa se viu também vai render. Ricardo, você acha que ela se recupera? Ou qual que é a sua visão aí? Você acha que a empresa já era? Porque uma coisa tem no mercado, né? O mercado tem muito rancor de fraudes. Sim.
E hoje eu tô vendo, hoje ela subiu 20%, não sei por que também. Acabei não vendo. Mas assim, você acha que a empresa pode se recuperar ou vai ser muito difícil? Principalmente do setor dela, né? Vamos lá. Eu acho que é preciso a gente separar duas coisas aqui. Quando a gente olha para uma empresa, a gente tem lá os dois lados do balanço, né? A gente tem o lado do ativo, a gente tem o lado do passivo. Eu acho que existem, no lado do ativo da empresa, ativos que têm valor. Operações que são viáveis, operações que eventualmente podem, num contexto de reestruturação, ou mesmo num contexto de venda, ou seja, de troca de donos, essas operações podem continuar existindo. Ou colocando de outra maneira, eu não acho, sei lá, o hortifruti natural da terra é das Americanas. Eles vão fechar? Eu acho que não. Eu acho que provavelmente eles vão ser vendidos e vão continuar existindo, vão continuar operando, etc e tal. As marcas americanas.com, Shoptime, Submarino, isso vai deixar de existir? Eu também acho que não. A própria marca Americanas vai deixar de existir, vai simplesmente desaparecer? Pouco Eu acho que provável, não. né? Tá? Porque todos esses ativos têm valor. A grande questão é, esses ativos hoje, eles são de propriedade de uma empresa chamada Americanas S.A., que do lado do seu passivo tem um problema desse tamanho. Uma recuperação judicial, ela faz a seguinte análise. A primeira questão que você olha é, os ativos da empresa têm valor? Eles têm, do tipo, esses ativos eles têm condições operacionais de se sustentar, de se manter em pé? Ou em outras palavras, o negócio é bom? Se a resposta for não, aí meu amigo ferrou. Tá? É do tipo, sei lá, imagina que você é uma empresa, uma mineradora de amianto, né? E eu não tô falando de Eternit aqui, né? Porque sempre que eu uso esse exemplo, as pessoas acham que eu tava eu tô falando de Eternit. Imagina assim, sei lá, você tá em um segmento que, cara, o seu segmento tá morrendo e do tipo, não tem mais o que fazer. Você é fabricante de óleo de baleia que se usava para fazer iluminação pública antes da gente ter lampião a gás e antes de ter energia elétrica. Era o que se usava, sei lá, em 1800 e alguma coisa. Você é o maior fabricante de óleo de baleia do mundo. Ok, grande coisa. Tipo, o seu ativo, tipo, acabou. Tá? Agora, se porventura você tem um ativo, que o ativo em si tem valor, aí a discussão seguinte passa a ser, bom, para que esse ativo continue existindo, operando, quais são as alternativas que a gente tem de reestruturar o passivo? Reestruturação de passivo pode passar por várias coisas. A primeira delas, né, e as mais típicas são, a gente pode converter a dívida da empresa em participação, em equity. Então você pode virar para os credores e dizer, então, o pagamento de vocês então vai ser em uma participação na empresa nova. E aí vocês param de cobrar eles e vocês passam a ser acionistas e se a empresa recuperar, vocês vão receber os lucros e tudo mais, ou vocês podem vender isso aqui no futuro. A gente pode fazer um aumento de capital. Vira lá para os acionistas atuais e precisamos de mais dinheiro para continuar operando, coloca mais dinheiro para dentro da empresa, aquilo ali dilui todo mundo, mas a empresa continua existindo. E mesmo do lado dos ativos, você pode ter aquela coisa, esse ativo aqui a gente mantém, esse aqui a gente vende, porque esse aqui é um ativo muito valioso, a partir do momento que eu vendo, sei lá, para dar o exemplo que eu acabei de dizer, a operação do hortifruti natural da terra é legal, é bacana, tá indo muito bem, eu posso vender isso aqui, eu vou levantar algum dinheiro vendendo isso aqui, e esse dinheiro eu posso usar para ajudar a sanear outras coisas da empresa. Você começa a jogar com os ativos e passivos da empresa com o objetivo de tentar chegar a um arranjo em que a empresa remanescente seja sustentável. Qual é a experiência que a gente tem no Brasil com relação a recuperações judiciais? A maior parte das grandes recuperações judiciais que a gente teve no Brasil até hoje, você teve, e aqui eu não estou falando somente de empresas de capital aberto, porque eu acho que a amostra de capital aberto é muito pequena. Na maior parte dos casos não deu para salvar, tá? Do tipo, o histórico não é bom. Porque geralmente o que a empresa tem não é suficiente para fazer frente à obrigação tributária e trabalhista.
Ela tem, é muito grande as dívidas, né? Na maior parte dos casos é isso que acontece. Mas nos casos em que se conseguiu fazer alguma coisa, qual foi tipicamente o cenário? A empresa remanescente ela encolheu porque ela vendeu uma série de ativos e ainda por cima você teve conversão de dívida em equity e aumento de capital e tudo mais. Tudo isso para dizer que os credores, nos melhores casos, eles reaveram parte do capital e os acionistas, eles foram tão diluídos que muito provavelmente eles nunca vão reaver o investimento de antes. Tudo isso para dizer assim, eu acho que Americanas e as demais marcas vão desaparecer, eu acho que não. Eu acho que quem tinha a Mer 3 antes dessa merda toda acontecer, vai conseguir reaver o dinheiro? Acho que não. Acho que não.